Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez eu trago o meu TBR Game para o mês de maio. Antes de mais, não se esqueçam de subscrever, deixar um grande gosto e ativar o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo. E também não se esqueçam de me seguir pelas minhas redes sociais, o meu nome de utilizador é Joana M. Gabriel. Então, eu andava a ver toda a gente a fazer jogos de TBR. Toda a gente a fazer jogos de TBR. É que eu pensei, eu preciso de fazer o meu próprio jogo de TBR. Eu preciso de fazer o meu próprio jogo. Porque eu vi o da Banana Girl e vou deixar o link dela cá em baixo. E eu gostei muito. Problema. Eu não tenho tantas ideias assim para estar a escrever tantos papelinhos. E eu também queria uma coisa que fosse prática para eu poder andar com ela de um lado para o outro. Porque, para quem não sabe, eu vivo na margem sul, tenho um namorado em Coimbra e estudo em Braga. Por isso eu precisava de uma coisa que eu conseguisse transportar facilmente. E a conclusão é que eu cheguei. Cheguei à conclusão que eu podia usar dados de D&D. Para quem não sabe, os dados de D&D existem vários. E os dados que eu usei e que vou usar é um D8, ou seja, sai o número de 1 a 8. Desculpem, estou a ver aqui pela cablazinha para não esquecer de nada. É um D10, que sai os números de 0 a 9. Um D4, que sai os números de 1 a 4. E um D20, que sai os números de 1 a 20. São os dados que eu vou usar. Então, vamos explicar como é que o jogo funciona. Neste momento vai passar aqui a imagem, uma imagem que eu fiz com todos os detalhes do jogo. A primeira coisa a fazer é decidir quantos livros é que vocês vão querer ler naquele mês. E então, primeiro têm que contar já com as leituras que têm programadas, porque lembrem-se que pode não existir uma categoria que vos saia neste jogo que vocês consigam encaixar o livro que já têm planeado. Por isso é sempre bom ter isso em consideração. Por exemplo, no meu caso, eu decidi que no máximo iria querer ter 5 livros, mas já tinha 2 leituras planeadas. Já tinha a leitura da Escolha dos Três, que é a leitura de Stephen King, para a maratona que eu e a Adriana estamos a organizar, a maratona A Torre Negra. Ainda vão a tempo de juntar-se a nós. Vão sempre a tempo. E depois também já tinha planeado ler O Império Final, acompanhado com o audiobook. Por isso, o meu objetivo era lançar o dado apenas 3 vezes, que era para sair os outros 3 livros que eu iria querer ler para fazer os 5 livros. Então, o que é que eu fiz? Primeiro o que se faz é lançar o dado D8. E depois, o D8 significa que vamos ter 8 categorias. E quais é que são essas categorias? Se sair o número 1, nós vamos ler um livro escolhido pelo namorado, que é o meu caso, ou então um amigo, ou escolhido pela mãe, pelo pai, pela irmã, ou se entendem. Um livro escolhido por alguém. Depois, se sair o número 2, é ler um livro de não ficção, porque eu ando a tentar ler mais livros de não ficção. Depois, se sair o 3, é ler um livro de fantasia. 4 é um livro contemporâneo. 5 é escolher um livro pela capa. E o que é que acontece aqui? Aqui vamos lançar o D10, que é para escolhermos qual a cor da capa. E então, lançamos o dado D10 e se sair o número 0 é uma capa preta. Se sair... Estou a olhar para o lado porque é aqui que está a minha capa. Se sair o número 1 é uma capa verde, se sair o número 2 é uma capa azul, se sair o 3 é uma capa branca, o 4 uma capa amarela, 5 capa vermelha, 6 capa laranja, 7 capa cor-de-rosa, 8 capa roxa, 9 a que eu quiser. Fica à vontade, freguês. Pronto. O que eu tenho de fazer é que seja um livro que tenha maioritariamente esta cor. Claro que vocês podem adaptar este jogo como vocês quiserem, não é? Podem adaptar este jogo a vocês, por isso podem meter aqui, por exemplo, que seja um livro com arco-íris ou uma coisa assim parecida, estão a ver? Pronto, ou então que tenha só 2 cores, podem fazer aqui as categorias que vocês quiserem. Não sinto fazer iguais às minhas. Pronto. Depois, se no primeiro lançamento sair o 6, significa que é escolher pelo autor.
E aí nós temos vários pormenores. Que primeiro vamos ter que lançar um D4. Lançamos um D4 e se sair o número 1 é para ler um autor de um nunca lido. Se sair o número 2 é para ler um livro de um autor preferido. Se sair o número 3 é para ler um autor recomendado. Podemos pedir recomendações ou pelo Instagram, amigos, familiares, qualquer pessoa, seja um livro recomendado, ou mesmo estarem a ver um vídeo no YouTube e acharem e a pessoa ter feito uma recomendação para toda a gente e vocês aceitam essa recomendação e vão ler esse livro. Depois, se sair o número 4, aqui vem a parte mais complicada, vamos ter que lançar um D20. Porquê? Porque o número 4 significa que é escolher um autor pela letra do nosso nome. No meu caso, Joana Marques Gabriel é o meu nome completo. Por isso, eu escrever isto tudo, ficava só a sobrar um único espaço. Por isso, o que é que eu fiz? Eu comecei a numerar de 1 a 20 a meter as minhas letras do nome. Ou seja, o 1 era o J, o 2 o 0. 0? A sério? Ai, que burra. 3 o A, por aí fora. Se sair o 20, era a letra que eu quiser. Pode ser uma letra que esteja no meu nome, pode ser uma letra que não esteja no meu nome. E assim já é mais fácil encaixar algum livro que eu queira. Pronto. Este template que vocês estão a ver está com as minhas letras, mas se quiserem eu posso fazer um template para vocês, é só pedirem e eu faço com o vosso nome, ou vocês podem fazer com o que quiserem. Por exemplo, escolher qual tibiara para a Mangalipomania, teria sido engraçado pegar nisto e escrever Mangalipomania e depois usar isso. O que tem é que ter cuidado, que estamos a jogar com a D20, por isso temos de ter as 20 letras. Claro que o alfabeto tem mais do que 20 letras, por isso estamos chaves em relação ao assunto. Por isso, por exemplo, Mangalipomania não vai preencher os 20 espaços e o resto vocês preenchiam com o que quisessem. Como podem ver, podem realmente customizar esta parte das letras conforme vocês bem quiserem. Até podem, por exemplo, meter simplesmente as 20 letras do alfabeto mais comuns na vossa estante e assim ser mais fácil para vocês. Porque aqui também eu não estou a incentivar ao consumismo, não é verdade? Eu, no fundo, é vocês lerem o que vocês quiserem e que sentirem-se confortáveis a ler. Não têm que ir comprar livros novos, obviamente. Pronto, por isso, se sair alguma coisa que não consigam mesmo cumprir e não possam ir comprar um livro agora, dão-se um dado outra vez e façam outra escolha. Depois, ainda nas categorias principais, temos mais duas, que é se sair um 7, que é um thriller ou policial, e se sair um 9, e se sair um 8, que é um livro recomendado ou à minha escolha. Então, acho que está tudo explicado. A única coisa que falta explicar é que não vale sair em categorias repetidas. Por isso, quando lançar um D8, que é logo a primeira dado que uma pessoa lança, quando lançarmos um D8 e calhar, por exemplo, na primeira vez um 1, se quando eu voltar a lançar sair outra vez um 1, eu não vou contar com isso, sabem? Porque o meu namorado não vai escolher duas vezes a minha leitura, só vai escolher uma. Por isso, o que vocês vão ter que fazer é voltar a lançar o dado e rezar para que não saia uma categoria repetida que vocês já tenham feito. Por isso, vamos passar ao clipe de mim a lançar os dados e a ver o que é que vai calhar na TBR. Como podem ver, o primeiro lançamento saiu-me o número 6. Por isso, a seguir, eu fui buscar um dado D4 e fui lançá-lo. No lançamento desse dado D4 saiu-me o número 2, um autor preferido, o que calhou muito bem com as minhas leituras. Então, para esta categoria, o livro que eu encaixei foi O Império Final, de Brandon Sanderson. Porquê? Porque é um dos meus autores preferidos e era uma leitura que eu já queria fazer, então ficou muito bem aqui encaixadinha e já fui comprar os post-its para poder anotá-lo e já me decidi que vou escolher cores para terem significados e que depois, na próxima leitura, hei de apontar com post-its das mesmas cores
mas em formatos diferentes, que é para saber realmente todas as leituras que andei a fazer. E acho que vai ser mesmo muito giro. Lembrem-se, eu só queria mais 3 livros deste TBR, porque já tinha para o final e escolhi os 3 escolhidos como leituras obrigatórias para este mês. De seguida, eu voltei a lançar o dado D8. E saiu-me o número 7, um thriller ou policial. Depois, para esta leitura de thriller ou policial, eu ainda andei um bocadinho confusa com o que havia de comprar, mas percebi que se estava a participar numa Galipamania, a escolha certa era arranjar o The Turn of the Key, que é o livro preferido da Maganete. Por isso, Team Manga, prazer. E achei que era realmente o livro ideal, porque eu estava muito curiosa com o livro e achei que era a altura perfeita para ler. Depois voltei a lançar o dado e saiu-me o número 8, ou seja, um livro recomendado ou à escolha. Neste caso, eu escolhi 2 livros e meti no Instagram a perguntar qual livro é que vocês preferiam. Para esta categoria está agora a passar aqui a imagem da história que eu meti no Instagram a perguntar qual livro é que vocês preferiam que eu lesse. Se era Persuasão de Jane Austen ou se era Wayward Son, de Rainbow Rowell. Eu quero muito ler estes 2 livrinhos e por isso estava a tentar à força encaixá-los nesta TBR. Por isso achei que eram os livros ideais para eu meter aqui no à escolha. Como podem ver, o resultado foi ler Wayward Son, o que até calha bem, porque eu tenho o audiobook para este livro, por isso é da maneira que vou ler mais depressa e vai ser muito bom para ler na competição. E é isso que se quer, ler o maior número de páginas para ganhar, porque o João Gabriel, se mete uma coisa, é para ser a sério e é para ganhar. Time Manga, nós não podemos perder. Continuando. Mas é provável que eu acabe por ler Persuasão se conseguir acabar os outros livrinhos, ou se precisar de recomeçar um livro novo, uma coisa assim, porque também é um livro curtinho. Como é um livro curtinho e eu tenho muita curiosidade em lê-lo, acho que é provável que eu acabe por lê-lo também, mas o objetivo é ler aquele. Este aqui fica para segundo plano, para se por acaso a minha TBR acabar no meio desta loucura que vai ser uma Galipamania. Depois voltei a lançar o dado e saiu-me o número 3, que era um livro de fantasia. Para a categoria de fantasia, o livro que eu escolhi foi A Escolha dos Três, de Stephen King, porque já era um livro que era uma leitura obrigatória para mim neste mês, por isso eu decidi adicionar este livro a esta categoria. Voltei a lançar o dado. Saiu fantasia outra vez, por isso eu voltei a lançar o dado e voltou-me a sair o autor. Por isso, eu voltei a lançar o dado outra vez e desta vez saiu o número 1, que é um livro escrito pelo meu namorado. Depois, como puderam ver, saíram categorias repetidas e não posso contar com elas, então de seguida o que saiu, e é um dos que eu tinha mais medo que saísse, foi um livro escolhido pelo namorado. E o livro escolhido pelo meu namorado foi Como Ser um Conservador. Não vou dizer o nome do senhor, que senão eu vou assassiná-lo e o meu namorado vai me matar. E não é isso que a gente quer. Por isso, pronto. Então, é este livro, também não é muito grande, é não ficção e é sobre, que diz, filosofia. Só para ver o que é que está aqui. E para este vídeo é tudo. Espero que tenham gostado e espero que tenham gostado deste jogo. Eu gostava de pensar numa maneira de poder adaptar este jogo a quem não tem este tipo de dados. Eu hei de fazer isso e a partilhar no Instagram qual a maneira de poder fazer este jogo com dados normais quando este vídeo sair. Por isso, estejam atentos ao meu Instagram, sigam-me por lá, porque lá eu estou mais ativa do que estou por aqui, porque aqui é muito mais
demora mais tempo a editar os vídeos e falar com vocês, lá e ligar no telemóvel e estou a gravar histórias. É muito mais fácil comunicar. E pronto, por hoje é tudo. Não se esqueçam de subscrever, deixar um grande gosto, ativar o sininho de notificações e de comentarem se gostaram deste vídeo, se gostavam de experimentar este jogo TBR, se têm o vosso próprio jogo ou se gostavam muito de criar um jogo para vocês. E então, pronto, não se esqueçam de seguir pelas minhas redes sociais. O meu utilizador é Joana M. Gabriel e até o próximo vídeo.